A história de Abraão, todo mundo já ouviu falar, né? É uma daquelas histórias que moldaram o mundo. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? E se por trás da narrativa antiga existisse um modelo, quase um manual, que explica não só como a fé funciona, mas também aquela busca profunda que todo mundo tem por um propósito? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Para começar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um verdadeiro problema cósmico. Logo depois do desastre da Torre de Babel, a humanidade estava perdida, fragmentada, e a grande questão era: e agora? Como reunir todo mundo de novo, mas dessa vez de um jeito que funcione, com um propósito real, que não acabe em arrogância e caos mais uma vez? Para entender a solução para esse problemão, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai mergulhar nesse dilema divino pós-Babel. Depois, vamos explorar a ideia central de que a revelação vem antes da fé. Em seguida, como essa revelação transforma nossa identidade e propósito. Daí, vamos ver a diferença crucial entre viver por fé e por vista, e, por fim, o que realmente significa ser governado por Deus. Então, vamos lá, começando pelo começo, o dilema divino. Depois de Babel, o desafio era gigantesco. Parecia, sinceramente, um beco sem saída. A humanidade estava ali, presa entre dois futuros que, vamos combinar, eram péssimos. De um lado, o risco de repetir a mesma história de Babel, uma unidade forçada, movida a orgulho e ambição humana. Do outro lado, o caos total, todo mundo espalhado pelo planeta, mas sem nada que os conectasse, sem um propósito em comum. Nenhum dos dois caminhos parecia bom, certo? E é aqui que a solução aparece. E ela é, nossa, totalmente inesperada. Em vez de impor uma nova lei para todo mundo, de cima para baixo, a abordagem foi pessoal, foi relacional. A estratégia foi chamar uma única pessoa, Abraão, para começar algo do zero. A ideia não era mais forçar a união, mas sim cultivar nações que, naturalmente, se unissem em torno de um propósito maior. E essa escolha de chamar uma só pessoa revela um princípio fundamental, que talvez seja a ideia mais transformadora que a gente vai ver aqui. A revelação vem sempre, sempre antes da fé. Então, qual é a ordem das coisas? A análise que estamos seguindo argumenta que a fé não brota do nada. Não é algo que a gente consegue criar com força de vontade. Tudo começa com uma ação de Deus, uma revelação. Só depois disso é que uma pessoa responde a essa manifestação. E aí, nesse encontro, nessa resposta positiva, que a fé nasce de verdade. Ou seja, a fé é uma reação, não a ação inicial. E esse padrão urgente se repete o tempo todo na narrativa bíblica. Pensem nos discípulos. A fé deles surgiu depois que Jesus manifestou sua glória. E a famosa confissão de Pedro? O próprio Jesus diz que aquilo foi fruto de uma revelação divina. E a conversão de Paulo, então? A mesmíssima coisa. Primeiro vem a luz, a revelação, só depois vem a fé. O padrão é claríssimo. Ok, isso nos leva a uma consequência que é inevitável. Um encontro desses não cria só uma crença. Ele transforma de maneira fundamental a identidade e o propósito de uma pessoa. O ponto-chave aqui é o seguinte: revelação não é só informação, é transformação. Ela redefine quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui. Ela mexe com a nossa identidade mais profunda e, como resultado, muda toda a nossa visão de vida, alinhando tudo a um propósito muito maior. E tem esta citação da nossa fonte de análise que resume a ideia de um jeito brilhante. Todo encontro verdadeiro é uma troca. A gente deixa algo nosso para trás, pode ser uma ambição, um jeito de ver as coisas, uma limitação, e ganha algo de divino no lugar. É uma troca que nos transforma por dentro. Essa identidade nova, forjada pela revelação, nos leva a uma bifurcação no caminho. Ela abre a porta para duas maneiras completamente diferentes de viver a vida, como a gente vai ver agora. E a diferença aqui é total. Viver por fé significa orientar a vida inteira em resposta ao que Deus revela, confiando naquilo que ainda não se pode ver. Em contraste absoluto, viver por vista é basear todas as decisões nos nossos 5 sentidos, naquilo que é palpável, que dá para medir, que dá para verificar na hora. E como é que essa vida por vista se parece no contexto espiritual? Geralmente, ela aparece na dependência de estruturas externas, humanas.
é se apoiar em sistemas religiosos, em doutrinas fechadas, numa busca sem fim por profecias ou na confiança cega em líderes. No fundo, é uma fé que precisa sempre de um intermediário. E essa citação ilustra a consequência disso tudo. Um sistema focado em regras, por mais que pareça seguro e organizado, acaba sufocando a relação pessoal, direta. Como a fonte argumenta, esse sistema acaba mantendo uma relação meio imatura, distante, em vez de uma intimidade real e forte. O que nos leva, então, à alternativa, à expressão máxima de uma vida que é guiada pela fé, ser governado diretamente por Deus. A fonte aqui usa uma palavra muito poderosa, guiado. A origem dessa palavra tem a ver com ser dobrado, curvado. E a analogia que eles usam é linda demais. Ser governado por Deus é como ser um campo de trigo. O trigo não luta contra o vento, ele se curva e se move na direção que o vento sopra. É um estado de entrega, de sensibilidade total. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Num mundo como o nosso, dominado por estruturas, por regras, algoritmos e sistemas, o que significaria na prática viver desse jeito? O que significa ser menos como uma torre rígida construída pela nossa própria ambição e ser mais como um campo de trigo, se movendo em harmonia com um propósito que vai muito além de nós mesmos?